Estamos aqui recebendo o vereador Fábio Meirelles. Vereador, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Satisfação estar aqui, é uma grande honra. Eu que lhe acompanho já tem um tempinho já. Sempre seu fã. Não tenho foto na carteira não, mas sempre acompanhei o seu trabalho. Muito obrigado. É um jovem, né? E a gente acostuma muito ver o rádio, televisão, ela com muitas pessoas experientes, isso é muito bom. Mas quando vê um jovem como você, salvo engano, oriundo de Itabaiana, né? Um ceboleiro, né? Então eu me sinto muito à vontade, me sinto muito prestigiado por estar aqui concedendo essa entrevista a você, na presença de todos os aracajuanos e sergipanos, né? Eu sou natural de Nossa Senhora da Glória, mas nasci em Itabaiana, fui morar em Glória, mas voltei para Itabaiana, moro Já lá há está em 10 anos, Aracaju. mas estou aqui há 2 anos e meio. Mas, ô Fábio, veja, eu preciso entender um pouco da sua trajetória política para a gente esmiuçar o presente, né? O senhor surgiu para a vida pública de que forma? Como foi que o senhor lá atrás decidiu em ser representante da sua comunidade? Veja, Foca, eu sou oriundo da periferia de Aracaju, onde moro até hoje. Só que hoje eu moro na Soledade, cerca de 19 anos, mas eu nasci num bairro industrial. Eu nasci ali na Julieta Pereira Alves, onde morei ali até cerca de 24 anos de idade. E, na verdade, eu sempre fui apaixonado por política, mas na política de apoiar, de dar o meu voto, de lutar pelo nome. Mas aí eu fui morar, saí do bairro industrial e fui morar no bairro Soledade, ali no Jardim Bahia. Como eu falei aqui, moro há cerca de 19 anos lá. E onde eu cheguei, não tinha infraestrutura nenhuma. Quando chovia era lama, e lama dentro de casa. Quando fazia sol era poeira, e poeira dentro de casa. Eu só tinha uma filha à época, né, a Rebeca, e minha filha sofria muito, né, com problema de garganta. E iluminação precária, tudo que faltava, tudo que poderia faltar para ser ruim, tinha lá no Jardim Bahia. E uma certa feita eu me revoltei. Fui na esquina, disse, meu Deus, deixei meus amigos lá no bairro industrial, estou aqui com minha família, estou muito feliz, mas não tem nada aqui, o que é que eu vim fazer aqui? E aí Deus falou fortemente no meu coração, você veio para cá para ajudar a mudar a história dessa população. Mas Senhor, como é que eu vou mudar a história dessa população se eu não mudo nem a minha realidade? E graças a Deus, Foca, aí eu começo, de uma certa forma, a me introduzir no Conselho Municipal, na verdade, participando dos programas de rádio, né? Provocando a televisão para ir em loco, para conhecer as dificuldades do bairro. Aí eu apresentava o Jardim Bahia, o Rosa do Sol, Santa Catarina, o Isabel Martins, Porto do Gringo, Montebello, mostrava as dificuldades, que não tinha nada, aí eu só sofrimento, e aí começamos. As pessoas passaram a nos provocar, e aí eu passei a estar no Conselho Local de Saúde, onde debatíamos muito sobre saúde, passamos a debater também sobre a questão da infraestrutura, e aí passei a Conselho Municipal de Saúde, e tudo isso aí sem ganhar um centavo. O senhor lidava com o quê? A sua profissão? Eu era recepcionista de um hospital particular. Eu fui lá nesse hospital que eu conheci a minha esposa, constituí família e eu ganhava um salário mínimo para trabalhar no hospital particular. E a partir daí o senhor decidiu ser candidato. Qual foi a primeira eleição? A primeira eleição, Foca, nós fomos candidatos em 2012. Eu obtive 1.135 votos. Ganhou ou não? Não, eu fiquei na quinta suplência. Se é que existe a quinta suplência, né? O pessoal dizia o seguinte, Fábio só vai ter o voto dele e da esposa, se não divergir da esposa no dia da eleição. Mas graças a Deus, nem divergi no dia da eleição e ainda Deus me deu mais 1.132 votos, né? Que foram 1.133, que eu tive 1.135 votos. E aí, em 2016 o senhor ganha a eleição. Continuamos com o mesmo trabalho, com a mesma sinceridade, com a mesma humildade, mostrando as dificuldades da população, e eu imaginava que eu precisaria dobrar a votação. Só que Deus é tão bom em nossas vidas, Foca, que não só dobrei. Eu saí de 1.135 para 2.761 votos. Eu fui o primeiro colocado do então partido PPS. Né? Eu fui o primeiro, o vereador Soneca foi o segundo. Foi aquela chapinha que Clóvis Silveira montou ou não? Não foi chapinha. Vamos chamar de chapinha, né? Que foi um partidozinho, um partido muito legal. Mas naquela época tinha coligação, então era chapinha, mas né? não teve coligação. Ah, certo. Só foi o partido sozinho? Isso, mas era um partido difícil, que tinha lá pessoas de bairros muito fortes, né? E tinha Armando Batalha, meu amigo particular, um baita de um advogado, Armando Batalha, filho do... Armando Batalha, filho. Filho, isso. Júnior, Armando Batalha Júnior. Júnior, Que o pai tinha sido prefeito em São Cristóvão. E, graças a Deus, saímos vencedores. Depois disputamos
a eleição de 2020, a nossa primeira reeleição. E lá em 2020, eu saí de 2.761 e fui para 3.461. Com o mesmo trabalho, com a mesma seriedade, só que aí, lembra aquela fala nossa do Isabel Martins, Jardim Bahia, das dificuldades? Nós já tínhamos conseguido vitórias. Vitórias essas que não existia mais lama, não existia mais poeira, porque no lugar da dor e do sofrimento estava lá pavimentação asfáltica, calçada, meio-fio, sinalização vertical e horizontal, em quase toda a soledade. Faltando agora, o prefeito Edivaldo Nogueira saiu, deixando Porto do Gringo e Montebello a concluir. Nós temos, através da emenda do então deputado federal Fábio Mitidieri, cerca de R$600 mil, foi implantado ali o primeiro campo público de grama sintética, onde era a antiga lixeira da Soledade. Hoje, o que era vergonha, o que era dor, passo a passo tem sido construído, né, com muito trabalho, confiando em Deus, mas o que era dor e o que era vergonha, em dupla honra para aquela população. Então o senhor conseguiu mudar a realidade, depois de 3 mandatos? Juntamente com os amigos, nós mudamos a realidade daquela população. E é por isso que eu estou na política, é para isso que eu entendi que lá em 2005, eu perguntei a Deus o que eu estava fazendo e Deus falou para mim, é para você ajudar a mudar a realidade dessa população. Faltando agora a unidade básica, esqueci agora, Renato Mazelucas, sim, que a prefeita Emília Correia vai construir cerca de R$4.900.000, que era na Euclides Figueiredo, que vai ser construída ali na Benjamin Constante. A dificuldade era falta de terreno e realmente era difícil. As 2 gestões de Edivaldo Nogueira nós procuramos. No finalzinho nós conseguimos encontrar aquele terreno ali. E vai ser construída a unidade para que possa atender a população. E a nossa luta, a nossa lida é essa, Foca. Eu luto para estar, estar como autoridade, estar como vereador. Claro, é evidente, a nossa vida muda, mas o importante para mim é mudar a vida das pessoas. Vamos agora numa situação que, na verdade, foi motivo de polêmica, discussão nas redes sociais, nos meios de comunicação. O senhor, no início do seu mandato, no início agora desse novo mandato, o senhor, no seu discurso, fez uma sinalização para a prefeita Emília Correia. O senhor era um defensor de Edivaldo Nogueira, o senhor sempre foi da base do ex-prefeito Edivaldo, e em um dos seus discursos, o senhor disse à prefeita Emília que o senhor estava à disposição dela, inclusive usando uma frase, eis-me aqui, prefeita Emília. O que o senhor quis dizer com eis-me aqui, por que daquela fala e por que fazer parte da base de Emília até semana passada? Perfeito. Veja, Foca. Primeiro que o convite que foi feito a Fábio Meirelles não foi feito em fevereiro após o ex-me aqui. O convite a Fábio Meirelles estar fazendo parte da base foi lá em dezembro, janeiro, na construção, que aí teve diversas mãos, que daqui a pouquinho eu falo sobre isso, e certamente você vai perguntar. E aí, quando eu chego no parlamento, o discurso da prefeita Emília Correia, ela usa um termo bíblico, que é o eis-me aqui. O profeta Isaías usou esse termo, ficou muito marcante. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quem é cristão sabe de como essa palavra é importante. E no eis-me aqui, eu disse o eis-me aqui à prefeita Emília Correia. Então, o senhor parafraseou também a prefeita Emília. Eu parafraseei o profeta Isaías. Aqui, certo? Eu parafraseei o profeta Isaías, que ela, coincidentemente, um dia antes, certo, ela tinha falado sobre isso. Ah, entendi. Então, o senhor utilizou porque um dia antes ela tinha utilizado. Também. Certo. E aí eu coloco, eis-me aqui, população aracajuana. Se você pegar o nosso discurso, está lá. Eis-me aqui, população aracajuana. Eis-me aqui a prefeita Emília Correia para o melhor da população. E eu não mudo nem retiro nada não, Foca. Continua o eis-me aqui do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Sabe por quê? Com todo respeito à prefeita Emília Correia, ao prefeito Edivaldo Nogueira, o vereador Fábio Meirelles está procurando parceiro para a população aracajuana. Ponto. Eu só não vou me acovardar e nem silenciar diante de algumas situações onde eu preciso me posicionar. Você acha que a prefeita Emília não consegue lidar com isso, com as críticas, com algumas observações ali da sua gestão de falhas aqui ou ali? Porque ela sempre foi do confronto, né? Sempre foi do ataque. Você acha que ela está numa posição agora, como prefeita, que não consegue realmente ouvir essas críticas? É muito fácil para mim julgá-la nesse momento. Eu vou preferir dar um tempinho a mais, está muito recente.
porque ela esteve no parlamento desde 2012, quando ela ocupou o cargo de João Alves, chama o então vereador Nitinho, e ela ocupa, né, o espaço, aquela lacuna, enquanto suplente de partido. Né? Depois o prefeito João Alves retira ela e ela ganha a eleição em 2016. De lá para cá, a população aracajuana conheceu a Emília, ela é muito contundente nas suas críticas, né? Queria muitas coisas assim, no estalar de dedos. Hoje ela percebe que não é no estalar de dedos, mas eu não vou fazer o mesmo papel de Emília, de cobrar as situações como se fosse para ontem. Tem situações que tem que ser cobrada como se fosse para ontem, mas tem situações que têm que ser construídas dia a dia. O senhor acha que ela exagerava quando era oposição a Edivaldo? Cada um exerce a política da forma que entende. Emília ela sempre foi do júri, Emília é defensora pública. Emília é acostumada a isso, às defesas, aos ataques, e na Câmara ela fez muito bem esse papel e a população assimila essa visão de Emília, essa fala de Emília, esse entendimento verbalizado na tribuna por Emília. Só que quando a Emília chega na Prefeitura de Aracaju, entende e percebe que não é de um dia para a noite que você muda tudo. Você acabou na sua introdução em você dizer que saiu da Torre, aí vem a Renova, e agora vem a Ramac. Será? Eu tenho certeza que não era o desejo de Emília estar mudando de empresa em empresa. O desejo de Emília é que dê certo e que Aracaju e os aracajuanos possam ser assistidos, diferente da situação que está. Certo, mas o senhor está fazendo meio que uma defesa da prefeita Emília Correia. O senhor está muito bonzinho com a prefeita Emília. Mas esse é o estilo, Fábio Meirelles. Não, sim, tudo bem. Mas por que o senhor entregou os cargos? Entreguei os cargos, Foca, com muita clareza, até para dar à prefeita Emília e para que eu tenha a liberdade que eu percebi que na gestão de Emília ia ficar um pouco diferenciado. Porque na gestão de Edivaldo, com toda a parceria, com todo o ganho para a população aracajuana, eu nunca deixei de fazer críticas a Edivaldo, particularmente e publicamente. Eu tenho vídeos, para não ficar em falácias, Fábio está criando essas situações. Eu tenho vídeo diversos debates com Renato Teles, com Vanesca, e nós sempre fomos ouvidos e respeitados por isso. Mas aí a gente começa a fazer algumas críticas para a população, porque a nossa crítica é que não havia médico na equipe verde da Unidade Básica de Saúde Anália Pina, onde as pessoas são 100% SUS. E eu sempre fui acostumado, desde Edivaldo e até Emília mesmo, a fazer as minhas críticas, primeiro, nos bastidores, né? Vou até o secretário. Se eu não tenho abertura, ou naquele momento não teve abertura para que o parlamentar pudesse externar o desejo da população, o reclame da população, eu vou ocupar o local sagrado que a população me deu, que é a tribuna da Câmara Municipal, com todo respeito. Então, fizemos com respeito à colocação, à dor da população, levamos para a Câmara Municipal e daí parte aquilo que você já sabe, boa parte da população aracajuana, né, da introdução do Cícero Mendes, né, da chacota do Cícero Mendes, da nota, aquela que ele colocou como nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, que não foi nota oficial, é um risco muito grande. Porque, algumas pessoas consideram como misoginia, viu, Foca? Sabe por quê? Porque a secretária é Débora Leite. E esposa Cícero, dele. Esposa de Cícero. E Cícero se coloca, ao perceber de algumas pessoas, tanto como secretário, como a voz que não existiu de Débora. Peraí, então o senhor está dizendo que Cícero Mendes se coloca como secretário de saúde de Aracaju? Quando ele sai com uma nota, que não foi uma nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, e essa nota só foi para o grupo que nós estávamos, acho que você também está nesse grupo. Essa nota não foi colocada por Débora, porque se fosse colocada por Débora, estaria no site, estaria lá na prefeitura. Essa nota não sairia com erro, porque a nota que Cícero coloca como uma unidade básica de saúde da Anália Pina, só tinham 2 equipes. E o quantitativo de equipes da Anália Pina são 3. Mas, isso seria vereador, um despreparo, um desconhecimento total da saúde. No site da Câmara de Vereadores, eles colocaram uma matéria como se o senhor tivesse falado realmente que no posto de saúde de Anália Pina estava sem médico há 3 meses.
Então, na matéria do site da Câmara de Vereadores, não estava especificando que o senhor tinha falado que faltava médico somente na equipe verde. Então, deu uma conotação de que a população estava sem médico durante 3 meses. Foi isso que ficou no ar. Pronto. Agora, no seu discurso, o senhor inicia com essa fala dura, mas no final o senhor fala que a falta de médico é somente na equipe verde. Eu não falo nem, Foca, no final. Eu faço a introdução que na unidade básica de saúde não existia médico há 3 meses e logo em seguida eu venho a equipe verde. E Cícero está no grupo e assistiu o vídeo. E se não tivesse no grupo, não tivesse assistido no grupo, ele teria o dever de observar a minha fala e buscar a correção. Sabe por quê, Foca? Se você fizesse parte, ou nós fizéssemos parte dessa equipe, para essa equipe, para as 2.500 pessoas dessa equipe, existe médico na unidade? Eu vou lhe responder, não. Sabe por quê? Essa conversa dizer bem assim, é porque há remanejamento. Não há remanejamento para 2.500 pessoas. Eu fiz um vídeo, fui até a unidade, não entrei na unidade, poderia entrar como fiscal da população, fiquei na porta aguardando. 3 pessoas chegaram, um cadeirante de uma forma especial. Ele disse, meu filho, há 3 meses eu não tenho médico. Então eu pergunto a você, Foca, tinha médico naquela unidade para aquelas pessoas? Não. Então, E hoje tem médico? Pronto. Eles repararam? Uma semana após, Certo. a secretária vai e coloca o médico. Resolveu o problema. Então, e sabe qual é a minha tinham satisfação? 2 equipes atendendo, né? 2 equipes em funcionamento atendendo. Faltava médico na equipe verde. Não, vamos lá. E aí, agora foi reparado, as 3 equipes estão atendendo. Só me permite que eu vou me colocar como conselheiro local de saúde agora, Certo. conselheiro municipal. São 3 equipes. Certo. Das 3 equipes, uma delas não tinha um médico, mas tinha a enfermeira ou o enfermeiro, o AX, o agente de endemias, tinha o técnico e auxiliar de enfermagem, mas o profissional médico não tinha. Então eu não posso dizer que não existia a equipe verde, porque se eu disser isso, eu desqualifico os profissionais que ali trabalham. Eu não posso desqualificar o técnico auxiliar, faltava o médico da equipe verde. Certo. Perfeito. A equipe verde estava lá, mantida. Sim, perfeito. E as pessoas também, só que não estavam sendo assistidas pelo profissional médico. E Foca, quando isso acontece em um local que as pessoas têm um plano de saúde tranquilo, as pessoas podem pegar o seu plano de saúde e ser atendidas. E a dor dessa senhora? E a dor desse senhor? Sabe como é que eu descobri isso, Foca? Eu estava entregando sopão lá no Tamandaré, ali próximo ao Tamandaré, na rua Dom Pedro II. E aí uma senhora disse, Fábio, que alegria revê-lo. Agora eu estou triste com você porque não tem médico na unidade. Isso corta o coração, isso me levou às lágrimas, isso me levou à revolta. E aí, juntando com isso, a ironia de uma resposta de um cidadão que poderia ser responsável por Aracaju e responsável até pelas suas informações em fazer chacota, em disse-me-disse, em colocar em xeque a palavra do vereador, chamar o vereador de mentiroso. Então eu não admito isso, Foca. Não é admitir por Fábio Meirelles, é admitir pela população aracajuana, porque nós estamos ali como representante delas. Sim. Podem me tirar o que for, me tiraram o mandato, não me tiraram em 2023, mas nunca me tiraram o desejo e a luta pela população aracajuana. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, viu, vereador? A gente vem com vários outros assuntos, assunto importante, e vou tocar justamente no ponto que o senhor vai esclarecer. O senhor é o segundo vereador que vem aqui depois da reunião com o governador Fábio. Sim. Eu quero saber se o senhor tem alguma novidade para me contar, que Ricardo não contou na semana passada. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já. Voltamos, o entrevistado de hoje, o vereador Fábio Meirelles. Fábio é do PDT. PDT. Partido de Leonel Brizola. Tamo junto. Hein? Ciro Gomes. É isso. Edivaldo Nogueira. Perfeito. Como é que o senhor avalia a saída, o final da gestão de Edivaldo? Você acha que houve vacilos, erros? A população não assimilou bem esse final, né? E a oposição foi vitoriosa. Como é que o senhor faz alguma análise crítica com relação à gestão de Edivaldo e até mesmo a maneira, porque o senhor é suspeito, o senhor é muito próximo dele, mas ele vacilou em determinados momentos, o candidato não foi um bom candidato, deveria ter
ter sido Catarina Feitosa, deveria ter sido aí a Yandra Moura, um outro nome do agrupamento. Qual a sua avaliação? Tanto Yandra quanto Catarina são dois ótimos nomes, não é? São duas mulheres que têm uma representação muito forte na Câmara Federal. Cada uma delas vem desenvolvendo o seu trabalho muito bem feito, não é? Muito bem elaborado, e o povo de Aracaju, o povo do Sergipe, tem assimilado muito. Mas, na minha visão, o prefeito Edivaldo Nogueira é do PDT, né, e o candidato teria que vir do PDT. Verdade seja dita, né, com toda a franqueza, com toda a pureza de alma, eram nomes que eram desconhecidos, politicamente falando, da população aracajuana. Porque o prefeito Edivaldo Nogueira colocaria o nome ou de Vanesca, ou de Jefferson Passos, ou de Luiz Roberto. O mais político, o mais próximo à população, era Luiz Roberto. Então, o prefeito acerta em colocar, entre aspas, o nome de Luiz Roberto. Só que nós sabíamos que, diante da população, seria um nome estranho, um nome novo de Luiz Roberto. Mas está certo por conta da sigla partidária, né, do PDT. E na gestão em si? E o traquejo de Edivaldo com a política? Veja, a gestão de Edivaldo retorna ao mandato em 2017. Ele ganha em 2016 e Edivaldo encontra uma prefeitura com salários atrasados, 13º atrasado do servidor público, lixo na rua, obra zero na população aracajuana, os loteamentos que eu citei para você anteriores, tanto da Soledade quanto do Japãozinho, Coqueiral, todos abandonados, sem infraestrutura nenhuma. Muito difícil. A Euclides Figueiredo, que era algo assim, talvez você gargalo. Era um gargalo. Talvez você não tenha, Foca, o conhecimento, sim, mas a Euclides Figueiredo, quando chovia, era um Deus nos acuda. Não tinha ônibus, não tinha ambulância que passasse ali para não ficar. Então, Edivaldo recebe dessa forma a prefeitura de Aracaju. Edivaldo coloca o salário em dia, paga o 13º, os 2 salários em dia, 13º ele paga. E aí começa a tocar as obras, né, em Aracaju, obras essas que trouxe dignidade para a população mais carente. O povo já está com saudade de Edivaldo Nogueira ou pode sentir saudade no futuro próximo ou não? Eu acho muito cedo ainda para nós fazermos esse julgamento, muito embora estamos ouvindo algumas pessoas dizer que estão com saudade já da gestão do prefeito Edivaldo Nogueira. Por quê? Porque foi uma gestão que, de muitas situações, ele transformou Aracaju, Foca. Edivaldo tem uma dificuldade, eu teve uma dificuldade até 2024 de articular-se politicamente. E os contratos obscuros? Contratos da educação, dos displays, né? O contrato dos notebooks, a gente acompanhou isso. Também teve essa situação relacionada ao Natal Iluminado, que a prefeita Emília, na época, criticava e depois, agora, no início da sua gestão, pagou a fatura. Então, assim, tiveram obscuridades na gestão de Edivaldo que foram muito prejudiciais para ele. Veja, Foca, se houve essa questão, essa obscuridade da gestão de Edivaldo, que seja investigado pelos órgãos competentes. Ponto. Né? Até hoje eu não vi nada sobre isso, né? Nada efetivamente falando. Sobre a administração dele, sim, nós podemos falar e a população sente. A população do Japãozinho sentia dificuldade de inundar a casa daquelas pessoas. Hoje não inunda mais, Foca. Aí o Euclides Figueiredo foi investido cerca de 7 milhões e meio e resolveu o problema. Os loteamentos na Zona Sul e na Zona Norte receberam. Edivaldo deixou um investimento para a zona de expansão. Cerca de 300 milhões ou 500 milhões de reais. O Edivaldo passou 8 anos na prefeitura, vereador, mas também não resolveu o problema dos ônibus. Os ônibus, sucata por cima de sucata, nunca teve uma solução, nunca teve uma licitação, fez a licitação agora no último ano de gestão dele. Por que isso? Mas, Foca, o último... Estou trazendo provocação aqui para o senhor responder. Tranquilo, eu gosto muito. O último ano de gestão não faz parte da gestão, não. Porque parece-me que o último ano de gestão não faz parte da gestão. Não se pode fazer mais nada. Se ele tinha intenção de resolver o problema do ônibus, que resolvesse no início. Ele passou 8 anos nessa última passagem dele e não resolveu. Fez no último ano. Assim mesmo porque o Tribunal de Contas estava no pé. Mas veja, eu acabei de elencar diversos problemas e não são poucos.
ordem de serviços, escolas que foram renovadas, enfim, você está certo quando você fala sobre os ônibus. Era um problema a ser resolvido. E Edivaldo dispara e faz a licitação. A prefeita Emília Corrêa questiona a licitação e não coloca em prática. Não é isso? É. Agora, Aracaju vai ter que pagar por um novo estudo mais cerca de R$2.700.000. É justo isso? Mas Será aí, veja, o pessoal da gestão atual afirma que o estudo não foi feito da melhor forma, que o estudo não foi robusto, não era tecnicamente bom para ser implementado em Aracaju. Entendi. E a empresa... Palavras de Nelson Felipe. Tranquilo. Interessante é que a empresa que ganhou a licitação, a posterior, a prefeita chama para que ela viesse atuar aqui em Aracaju. Mas eu acho que era a única empresa no Brasil que tinha a quantidade de ônibus disponível para vir. Tá certo. Certo. Mas veja, a licitação, Fábio, foi motivo de ação do Ministério Público. Perfeito. Foi motivo de uma ação dura do Ministério Público, dizendo que que a licitação beneficiou as duas empresas. Teve também parecer do Tribunal de Contas contra a licitação. Então a prefeita cancelou a licitação que, na verdade, já tinha sido alvo de duas ações. Uma do MP e a outra do TCE. Então... Você coloca muito bem a fala da prefeita, se transmite muito bem certo. Essa questão de beneficiar o suposto beneficiamento palavras dessa empresa. do MP, né? Perfeito, certo. O suposto beneficiamento dessa empresa. E aí a Emília chama essa mesma empresa. Mas, a VRS. Perfeito. Então, assim, veja... na verdade, é uma outra empresa que faz parte do mesmo grupo empresarial, né? Da mesma hold, né? A Ansal. A empresa que venceu a licitação é a Nossa Senhora Aparecida Transportes e essa aqui está a VRS. As duas fazem parte de uma hold que é dominada pela Ansal, uma empresa de Juiz de Fora. É isso? Perfeito. Isso quer dizer? Vamos lá, vamos à questão do lixo. Como é que o senhor observa essa situação do lixo em Aracaju? Veja, está à frente da pasta da presidência da Insurb um jovem dedicado por demais a tratar da coisa pública, que é o Hugo Exoge. Então, assim, o Hugo torce muito e trabalha muito para que dê certo. Vem dando certo, em alguns pontos não. Por exemplo, o lixo está lá. Diversas moradias, diversas casas. Em minha casa, inclusive, está lá o lixo na porta. É o desejo de Hugo? Não, eu tenho certeza que não. Mas é um cara dedicado, é um cara aplicado para tentar resolver o problema. Creio eu, que boa parte dessa tentativa em resolver, se está acertado ou não, aí eu não vou dizer sobre isso, não vou julgar, mas essa tentativa de acerto está nas mãos do Hugo Exoge. Então, assim, trabalhar, daqui a pouquinho vou ligar para ele solicitando, espero que ele me atenda, como sempre me atendeu, para dizer para ele, amigo, nos ajude, porque aqui na periferia o lixo está, assim como em Aracaju, está cheio aqui. Vereador, se o senhor fosse dar um conselho, um recado, acho que vai ser difícil o senhor encontrar a prefeita tete a tete, assim, frente a frente, sozinhos, o senhor e a prefeita, mas se o senhor encontrasse Emília hoje, o que o senhor diria para a prefeita Emília Corrêa? Qual o recado que o senhor daria, o toque, a dica para a prefeita de Aracaju? Olhe para aquela câmera 3 ali e fale direcionado à prefeita Emília. Foca, eu vou olhar para você, olhar para a câmera, não tenho dificuldade nenhuma, mas eu gosto muito de tratar pessoalmente. Quando nós tivemos, eu e a prefeita Emília Corrêa, quando eu assisti o vídeo que ela colocou, ela não, né? Que foi colocado publicamente, do que ela falou, do que ela externou, eu procurei ligar para ela. Eu procurei tratar com ela, não foi pessoalmente, mas foi por telefone, liguei e disse educadamente o que eu pensava sobre tudo aquilo que ela dizia. Então, assim, se eu encontrá-la, se ela falar comigo e se ela me pedir alguma opinião, dou. Se não, eu vou fazer como eu sempre faço quando as pessoas não me pedem opinião. Silencio e oro por ela. Então, o senhor não quer revelar o que o senhor disse a ela? Não, digo sem problema nenhum. O que foi que o senhor disse a ela? No domingo, quando eu recebi uns recortes de informações da imprensa Sim. E alguns vídeos, onde ela colocava algumas situações que ela direcionava para mim sobre uma referência que ela disse, que isso aí me marcou muito. Sim. Fiquei feliz a princípio, só 16 anos, mas depois percebi que não era sobre a idade que ela estava vinculando. Entendi.
Então ela coloca algumas situações que não foram verdadeiras. Sim. Por exemplo, teve coisas que ela publicizou, só que não foi comigo. Certo, ela falou vereador. com um determinado colega. Isso, exatamente. Quero saber quem é esse colega, mas nos bastidores, amanhã no rádio eu conto. Vereador, obrigado pela sua presença. Meu amigo, satisfação. Um Deus abraço. abençoe a sua vida. Fábio Meirelles, vereador de Aracaju, foi o nosso entrevistado. Forte abraço, até amanhã.